eu vou começar por Mateus 24, para ouvir Jesus, para falar sobre esse momento que, se não tivesse a palavra, eu de fato estaria bem assustada. Mas como Jesus deixou o recado direitinho aqui em Mateus 24, eu fico mais sossegada. Então, o Senhor, Ele diz, quando Ele começa a falar do princípio das dores, em Mateus 24, Ele diz que neste momento, no versículo 6 e 7, você sabe que no versículo 5 ele fala do que eu acabei de falar, de muito engano. Agora, eu só vou ficar em Mateus 24, só no 6 e 7. Por que só no 6 e 7? Porque depois do 15 em diante, a despeito daquela turma dizer que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, tudo aconteceu, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu o que Jesus anunciou aqui, sim. O templo foi destruído. O templo em Jerusalém, o templo foi completamente destruído. Mas o que ele avisa a partir do versículo 15 não aconteceu ainda. Mas, como hoje o foco não é do versículo 15 em diante, eu quero ler o versículo 6 e 7. E certamente, o que Jesus falou? Qual é a palavra que ele está dizendo? Talvez ou certamente? Então ele está falando, eu vou falar uma coisa que vai literalmente acontecer. Não tenha dúvida que vai acontecer. Ele está dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ouvireis falar. Aí eu abro o meu telefone e eu ouço falar que a guerra da Rússia e da Ucrânia continua. Aí eu vejo os soldados sendo, tanto soldados russos quanto soldados ucranianos, sendo abordados na rua e sendo levados à força para servir. Porque, claro, olha quanto tempo já essa guerra não acaba e tanta morte. E agora, se você olhar hoje em qualquer notícia, você vai ver que o frio na Rússia é muito drástico. E com este inverno radical que está tendo em todos os lugares, assim como um verão radical, temperaturas extremas. Hoje eu vi um filminho da Rússia mostrando que a pessoa que morava no primeiro andar de um prédio, a neve chegou até o segundo andar. Ela teve que cavar para sair de casa. Aí o vídeo, mostrando o vídeo, a gente, se me falasse, eu não ia acreditar. Então, imagine esses soldados no campo de batalha, com essas temperaturas extremas. E é lógico que as famílias não querem, são pais de família. Os russos não querem brigar com a Ucrânia. Os ucranianos não querem brigar com os russos. Isso é uma decisão lá de cima. Não, eles não querem. Então, eu ouço falar que continua ainda a Rússia e a Ucrânia. E aí eu passo pelo meu feed, ou se eu estiver lendo algum portal de notícias, que é o lugar mais seguro para você ler, porque às vezes no feed tem algum sensacionalismo, e aí eu vou continuar vendo que mais de 3 meses, agora já passou de 3 meses, continua a guerra de Israel com o Hamas, e Hezbollah com Israel. Aí eu começo a ver que o Iêmen está se movimentando, já se movimentou. Aí eu vejo que o Irã, que estava só financiando, já começou a se movimentar também. Isso é ouvir guerras e rumores de guerras? É ou não é? Então, o que Jesus falou, eu estou ouvindo. Não é a Terceira Guerra Mundial, mas são guerras e rumores de guerras. Gente, não é qualquer guerra. É uma guerra que está envolvendo todas as nações. Como assim? Não, é só Israel. Não, é só a Rússia. Espera aí. Aí o presidente da Rússia viaja para a Coreia do Norte, fazem uma aliança que já tem, mais estreita ainda. Aí são 2 gigantes unidos. Não, não são 2 gigantes, são 3. É Coreia do Norte, é a Rússia, é a China. Então, quer dizer, o mundo está armado, literalmente. Agora, quando eu falo armado, não é de qualquer jeito. Aí é uma luta que são drones, aí armas nucleares. Aí um míssil, você vai ver, um míssil que sai, o Aquino vai colocar, que sai do Iêmen,
chega lá em Israel. Mísseis a longa distância e com GPS. Mísseis que têm a direção, que têm o endereço e chega lá e acerta. Quer dizer, eles queriam, não era para acertar, era para assustar, fez o efeito. Assustou, saindo de lá, ele já vai colocar um mapa para você, saindo de lá do Iêmen. Então, o que Jesus falou está acontecendo? Eu falei tudo. E é lógico que eu vou explicar tudo agora. Eu só falei em termos gerais, para você ver como você está ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. Aí, América Latina, nunca aconteceu nada. Eu já ouço rumores de guerras na América Latina. Quer dizer, e como eu estava falando, mas essa guerra é muito localizada. Olha lá, o vermelho, né? O azulzinho é Israel. O vermelho é o Iêmen. Olha a distância. Você já viu o tamanho da Arábia Saudita? Olha a distância do míssil para chegar lá em Israel. Então, é esse nível de guerra que a gente vive hoje. E aí, tá bom. Mas o Iêmen não está quieto. Tem outras coisas que vai envolver Estados Unidos. Envolveu e conseguiu. Provocou. Estados Unidos e Inglaterra se envolveram também. Então essa guerra já colocou no cenário a OTAN, colocou no cenário Estados Unidos, colocou no cenário a Inglaterra. Não se preocupe se você não estiver entendendo, porque eu chego lá, só estou mostrando que eu estou ouvindo. Eu estou aqui em Mateus 24. Eu ouço rumores de guerra. Eu ouço, mas essa guerra ainda não foi declarada. Essa é uma guerra mundial. Não, é uma guerra aparentemente localizada e parece que está no controle. Então vamos ouvir mais Jesus? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede. E aí Jesus te dá um aviso. Qual é o aviso de Jesus? Fala bem alto qual é o aviso de Jesus. Porque, olha, gente, eu não aceito aluno. Quem veio para cá é aluno. Então, você está lendo a Bíblia. Então, vamos lá, se você está lendo a Bíblia. Vede qual é o aviso de Jesus. Não o quê? Fala um pouquinho mais alto. Não? E por que tem tanta live assustando todo mundo? Jesus está falando, quando você ouvir guerras e rumores de guerra, não se assuste. E aí Jesus tem que falar por que a gente não é para a gente se assustar. Aí ele fala, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Poxa, mas por que é necessário acontecer? Isso que está apavorando todo mundo. Aí as crianças ficam desestabilizadas quando elas ouvem, porque elas vão ouvir os professores, vão ouvir pessoas falando, vão ouvir no jornal. Por que é necessário a gente viver isso? Quem tem a resposta? Por que é necessário? Porque é necessário o anticristo aparecer. Me diz uma coisa, alguém está conseguindo colocar... Quantas pessoas já se envolveram no acordo entre Israel e o Hamas? Alguém conseguiu? Não. A Arábia Saudita já tentou, Egito já tentou, todo mundo já tentou. Os Estados Unidos já tentaram. Agora, Israel de novo está falando assim, vamos ter uma trégua de 2 meses e libera os sequestrados. Aí o Hamas disse que não, estava todo mundo esperançoso. Não. Só se você deixar a gente sair daqui, os líderes que ainda estão lá, se vocês deixarem a gente sair daqui e a gente continuar no poder aqui na faixa de Gaza. Quer dizer, ninguém consegue colocar um fim na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ninguém consegue colocar um fim na guerra de Israel contra o Hamas, ou Hamas contra Israel, e o Hezbollah, que está ao norte, já vou falar sobre isso. Mas, então, se ninguém consegue, por que Jesus está falando isso é necessário? Porque é necessário que um homem apareça, e este homem, muito inteligente, muito poderoso, muito influente, com uma oratória incrível, com uma habilidade diplomática sem igual, com uma unção das trevas mesmo, mas este homem vai trazer, a solução final. Todo mundo quer a solução final.
E vai aparecer em todos os jornais, que em todas as mídias, em todos os jornais, vai aparecer que apareceu uma pessoa e o mundo vai aclamar, o mundo vai aplaudir. Com certeza ele vai ganhar o prêmio Nobel. E ele, lógico que ele não vai aparecer na testa dele escrito Anticristo. Haha, cheguei. Gente, você acha que ele vai chegar desse jeito? Não, ele vai encantar. Inclusive, esses cristãos que dizem que Jesus não vai voltar, esses são os primeiros a seguir, igual segue. Ele vai ter, tipo assim, 20 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. Ele vai ser desse jeito, explosão, do dia para a noite, assim, explosão. E todo mundo vai viralizar, como é, né, o vocabulário, vai viralizar. E as pessoas vão compartilhar, olha que discurso, olha isso, e olha aquilo. Então, quem vai ser enganado? Jesus diz, se possível for, até mesmo os eleitos. Está escrito em Mateus 24. O engano vai ser tão perfeito que, se possível for, ele vai enganar até mesmo os eleitos. Mas não está na moda falar do anticristo. Não está na moda falar da volta de Cristo. Mas eu faço uma pergunta que não é minha, é do Senhor para você. O que tem a palha com o trigo? Aqui hoje é dia de trigo. Aqui a gente não vai falar de palha. A palha, ela vai com o vento da adversidade, ela vai embora. Mas o trigo é o que te sustenta, é o que te alimenta, é o que te firma. Então, vamos ouvir um pouquinho mais de Jesus para a gente ir para Ezequiel 38 e entender tudo o que eu falei em linhas gerais. Porque é necessário assim acontecer, e agora você vai ler, eu não vou ler. Mas ainda o quê? Lê mais alto, mas ainda não é? Ainda não é o fim. Quando Jesus fala do fim, é o fim. O que é o fim para Jesus? O fim para Jesus é o fim do governo de Satanás aqui na terra. Ele foi vencido na cruz do Calvário, mas ele ainda tem um tempo aqui na terra. Apocalipse 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele está trabalhando tão forte, tão intensamente, tão rapidamente, porque ele sabe que ele tem pouco tempo para destruir, para roubar a tua fé, para te tirar da igreja, para te desanimar. Ele tem pouco tempo para dividir as igrejas. Ele tem pouco tempo para acabar com a tua vida espiritual. E ele tem pouco tempo para trazer esse engano. E ninguém esperar a volta de Cristo e nem estar preparado. É como que se você deu, Jesus, ele deixou uma timeline perfeita, uma cronologia perfeita para você não levar susto. Eu não vou levar susto se tem uma curva acentuada. Eu não vou sofrer acidente, nem vou levar susto. Sabe por quê? Porque muito antes dessa curva acentuada, tem uma placa, cuidado, diminua a velocidade, curva acentuada. A palavra de Deus é isso, cuidado, o engano chegou, cuidado, tem rumores de guerras e você vai ouvir, mas ainda não é o fim. Você tem que estar em pé, ungido, conhecendo profecias e sabendo o que fazer. Hoje você vai sair daqui sabendo o que fazer nesse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Mas Mateus 24, para acabar, porque eu disse que a gente só vai ler 2 versículos em Mateus 24, porque se levantará nação contra nação. Quem aqui tem dúvida disso? Gente, vai, mexe no YouTube, mexe no Instagram, veja portal de notícias. Cada dia uma nova que aparece. E então, já está acontecendo. Se levantará nação contra nação. E aqui ele diz, reino contra reino. E haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, o que ele diz? Está tendo terremoto em vários lugares? Está tendo muitas tragédias em vários lugares? Então é desse tempo que Jesus está falando. Mas ele está te situando. Porém, aonde que você está? O que está escrito aqui? Você está, o quê? No princípio das dores. É muito perto das dores da grande tribulação, mas você está no princípio das dores. O momento mais importante da igreja de Cristo na terra. Tem 2 momentos que marcam a igreja de Cristo. A igreja primitiva e agora nós, a igreja da última hora.